Olá, meus amigos! Eu sou Diana Demarque, essa é a Escola de Costurar e hoje eu vim conversar com vocês a respeito da primeira máquina de costura, o investimento para comprar a primeira máquina de costura. Eu sei que já tem vídeos muito bons aqui no YouTube explicando sobre como você deve escolher a sua primeira máquina de costura. Mas mesmo assim eu continuo recebendo e-mails de pessoas que elas têm um pouco de insegurança na hora de comprar. Porque quando você vai decidir aprender a costurar, você, além das perguntas de para que eu quero a máquina, o que ela deve fazer, o que é essencial para mim, você tem uma pergunta que é: será que esse investimento vai valer a pena? Garanto que você tem medo de gastar muita grana na máquina de costura e depois você vê que isso não é para você, mas também você tem medo de gastar quase nada e se apaixonar pela costura e aqui um pouco ter que fazer um novo investimento. Quando eu comecei a pesquisar sobre que máquina eu queria comprar, eu queria que alguém dissesse assim: Diana, compre tal máquina que você não vai se arrepender. Ninguém diz isso, até porque cada pessoa se identifica e gosta mais de uma marca ou de outra, ou de um modelo específico. Então, por mais que você sempre vai encontrar alguém falando bem e alguém falando mal do mesmo produto, porque são experiências diferentes. E isso me deixava insegura, eu nunca sabia em que máquina investir. Vocês sabem a história da minha, né? Eu não escolhi ela, eu ganhei ela num concurso cultural de Natal, a minha cartinha foi escolhida pelo Papai Noel e eu ganhei a minha máquina de costura. É uma Janome 2030 DC, ela é uma máquina cara, pelo menos eu acho que para quem está iniciando e vai fazer investimento é caro, custa mais de R$1.000, mas ela vale muito a pena. Eu tenho ela desde 2011 e nunca tive problema. Tudo que eu quero fazer com ela até agora eu consegui. Ela é uma máquina forte, ela costura, eu costurei na semana passada tweed, que é um tecido de lã grosso, e não tive dificuldade. Ela tem ponto decorativo, ela tem uma série de coisas que a gente procura quando está procurando uma máquina de costura. Mas se eu fosse pagar do meu bolso, não teria sido essa a minha escolha. Eu com certeza não teria investido esse valor numa máquina de costura assim de cara. E aí quando as pessoas mandam um e-mail para mim pedindo que máquina eu devo comprar, eu sempre digo a mesma coisa. Você tem que chegar num lugar. Você pode ir de bicicleta ou você pode ir com um carro importado. Das duas formas você vai chegar lá. A diferença é que de bicicleta você vai demorar um pouco mais, vai ser mais trabalhoso, possivelmente você vai se cansar um pouco mais. E de carro importado você vai rapidinho, tá lá e cheio de coisas automáticas, né? Você não precisa, não vai encontrar muitas dificuldades no seu caminho porque o carro importado faz quase tudo sozinho. Então, a pergunta é: quanto dinheiro você tem para investir? Porque você vai de bicicletinha e você vai de carro importado. Vai depender do quanto dinheiro você está disposto a investir. E aí, eu fiz uma enquete na minha página do Facebook perguntando para as minhas leitoras qual era a máquina e o modelo que elas usavam e se era boa ou não. A mesma pergunta eu fiz num grupo de costura, o grupo da Educar. Eu obtive ao todo mais de 100 respostas de gente que estão dispostas a ajudar você que está iniciando e que está pensando em comprar sua máquina de costura. Tem desde gente que vai de bicicletinha e chega lá, e tem gente que vai de carro importado e também chega lá. Isso que eu quero dizer para você. Se você tiver boa vontade, se você tiver disposição, você também vai chegar lá. Mas eu não pense que eu vou chegar agora e dizer para você: compre a máquina tal que você não vai se arrepender. Mas eu vou mostrar para você através de números qual é a máquina que está sendo mais usada entre as pessoas que estão costurando roupas com máquina caseira em sua casa. Algumas pessoas até de forma profissional. Então, dessas 100 pessoas que responderam a minha enquete, quase 50% utilizam uma máquina da marca Singer. Depois, a segunda colocada é Eugene, a terceira colocada Janome, a quarta colocada Brother e uma pessoa usa uma máquina da Elna. Inclusive mandou foto e foi uma das mais apaixonadas, assim, uma das respostas mais apaixonadas que eu tive. E das que usam Singer, a máquina mais usada por todas as leitoras é a Facilita. A Facilita, eu fiz uma pesquisa, ela custa hoje em média R$700. Você vai encontrar mais barata e mais cara, mas o preço médio é R$700. E essa máquina tem caseador de botão automático, tem alguns pontos decorativos, é uma máquina forte e não é um investimento tão descomunal, em média R$700. Parcelado no cartão, fica em 10 vezes de 70. Tenho certeza que
que dá para você investir e que mesmo que chegue num ponto que você acha, não, costura não é para mim, é uma máquina que você pode vender. Aí a segunda colocada, que é a Eugene, a máquina, de todas as pessoas que responderam Eugene, a máquina que elas mais usam é a Eugene Genius 4000. E essa máquina custa hoje uma média de R$500. Então você veja que muita gente usa essa máquina, é um pouco mais barata, R$500, e muita gente fala muito bem dela, não se desfaz, também gosta muito, se identifica. Embora eu já tenha visto por aí alguns vídeos dizendo que ela não é uma máquina muito forte, que ela dança um pouco na hora de costurar, não tem uma força para costurar tecidos mais pesados, mas é um investimento um pouco menor. Talvez esteja dentro do que você quer. E se você conseguir uma promoção boa por aí, você acha ela muito mais barata ainda. Aí, das pessoas que gostam de Janome, que investiram numa Janome, a mais saída foi a Janome 208. E essa Janome está custando hoje no mercado uma média de R$450. E muita gente também falou dela com paixão, assim, tipo, eu não me desfaço dessa máquina, minha fiel companheira, já investi em outras, mas não me desfaço dessa, gosto muito. Então foi uma máquina que eu também senti que as pessoas que usam gostam bastante. A Janome 208. Que tá um preço bom também para quem quer investir aí no início. As pessoas que usam Brother, a que mais saiu foi a Brother 9000. Normalmente é usada para quem gosta mais de fazer patchwork, e essa máquina custa em média R$1.500. Então seria, no caso, talvez nosso carro importado. Tem também umas Janomes, umas Singers que também custam esse preço, que também estariam na categoria carro importado. Então eu acredito que através desse vídeo você vai ter uma visão melhor. Claro que também nas respostas que eu obtive, teve gente falando que não se adaptou tão bem a uma Singer, não se adaptou tão bem a uma Janome, assim como tem gente que ama, tem gente que não gosta muito. E isso vai ser uma questão muito pessoal. Então, ninguém vai poder te dizer, faça um investimento tal ou tal que você não vai se arrepender, porque depende de você. Depende um pouco da sua sorte também, porque eletrodoméstico é uma coisa que vai da sorte da pessoa. Muitas vezes você compra um eletrodoméstico bom, caro, com ótimas referências, e chega na tua casa e ele já dá assistência, ou já dá um problema, ou já vem com algum pepino que você se incomoda um monte. Assim como tem gente que compra um eletrodoméstico de uma marca que notoriamente é uma marca que muita gente tem problema, e que você usa ele por 20 anos e nunca tem um problema na vida. Então, esse vídeo não é a minha opinião, é a opinião de mais de 100 pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo, um pouco dos seus conhecimentos para ajudar você que está aí no começo, a você que está procurando uma máquina de costura nova. E se você gostou desse vídeo, se você aproveitou esse vídeo, dê um joinha, inscreva-se aqui no canal. Se você está entrando no mundo da costura, se você gosta desse universo, você sempre vai ter as novidades em primeira mão. Conheça a Escola de Costurar, tem o link aqui na descrição. E acompanhe os nossos vídeos, porque você sempre vai saber o que está rolando de melhor no mundo da costura. Um beijo e até a próxima!